Fala pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafa Scout. Aqui eu vou trazer para vocês aquilo que eu acredito muito fortemente que são aspectos táticos que aconteceram na Copa do Mundo e que vão continuar depois da Copa, né? Seja nas seleções, seja nas equipes, ou seja, as tendências que continuam pós-Copa. A gente sabe que a Copa do Mundo dita as tendências do ponto de vista tático. Eu vou trazer aqui para vocês quais são as minhas perspectivas em relação às tendências daqui para frente. Bom, algumas delas são positivas, outras delas não são tão positivas assim. A gente vai começar com uma que não é tão positiva assim. A gente viu muitas seleções adotando essa estrutura que a gente está vendo aí, fazendo uma saída lavoupiana sem pivote. Rafa, como assim uma saída lavoupiana sem pivote? A saída lavoupiana é uma saída A3, onde especificamente o primeiro volante baixa entre os zagueiros e abre os zagueiros, né? Então era uma saída A2 com dois zagueiros, o primeiro volante entra entre os dois zagueiros e faz uma saída 3. O primeiro treinador a fazer isso era um treinador chamado, se não me engano, Ricardo Lavolpe, um mexicano, e aí, em homenagem a ele, se tornou saída lavoupiana. Existem outras formas de sair a 3, com lateral, por exemplo, né? Deixando lateral como base, lateral direito, zagueiro, por exemplo, lateral esquerdo, zagueiro também. Mas a saída lavoupiana especificamente é aquela que eu quero me ater aqui, que aconteceu muito na Copa do Mundo. E ela tem um problema, né? A forma como ela foi executada na Copa do Mundo, ela tem um problema. Por quê? Porque quando eu tiro o primeiro volante da frente dos meus zagueiros, das costas da primeira pressão e baixo ele entre os zagueiros, eu preciso ter uma progressão no corredor central. Eu preciso ter um jogador que substitua o volante naquele espaço que antes no meio campo ali era dele. E a maioria das equipes que fizeram saída lavoupiana na Copa do Mundo baixavam com o primeiro volante entre os zagueiros e ninguém mais ocupava aquele espaço ali no meio, e aí ela acabava por circular sempre de lateral a lateral, de amplitude a amplitude. Então a bola entrava no lateral, o zagueiro, primeiro volante entre os zagueiros, o outro zagueiro, lateral do lado oposto, e ficava nessa circulação e quase nunca conseguia progredir por dentro, quase nunca conseguia avançar pelo corredor central. Então o Equador foi uma seleção que, na minha opinião, cometeu esse equívoco, né? Na minha opinião, no sentido de que é a minha opinião que isso é um equívoco. O Equador foi uma seleção que saiu dessa forma, baixava com o Mendes, perdia o primeiro volante para tê-lo entre os zagueiros, e a outra seleção que fazia isso, que fez isso pelo menos nos primeiros jogos, principalmente no primeiro jogo, foi a seleção da Argentina. Ela fez isso contra o México, ela fez isso contra a Arábia também. Então ela vinha com o volante entre os zagueiros. No caso aí, acho até que é o Paredes, se não me engano, foi o Guido Rodrigues também. Então ela fazia essa saída a 3, perdendo o pivote, perdendo o jogador do corredor central. Com a entrada do Enzo na Argentina, isso foi um pouco mais corrigido. Mas até o Enzo entrar, ela continuava e insistia fazendo essa saída de 3 que não progredia no terreno de jogo, né? Tem outras seleções que fizeram isso também, mas essas duas foram que ficaram mais vivas, mais fortes na minha memória. Lembrando a você que pivote, né? A gente tem muita ideia de pivô no Brasil como o 9, o jogador que joga de costas. Pivote é um termo meio espanhol, meio português, que é o jogador que é o pivô, ou seja, é o centro da construção. É o primeiro volante quando ele está de costas, né? Ele seria o pivote. E aí a Argentina perde e o Equador perde também. Lembrando a vocês que, por uma questão óbvia, por direitos autorais, eu estou apresentando as imagens. Gostaria muito de apresentar em vídeos, mas não vai ter como, vai ter que ser pelas imagens. Então espero que vocês estejam conseguindo entender aqui, beleza? Bom, outra tendência tática que eu acredito que vai ser muito forte nessa Copa, pós-Copa do Mundo, que também não é uma tendência muito boa, são as primeiras fases de construção eterna, né? É aquela equipe que passa muito tempo entre os zagueiros, zagueiro de um lado, zagueiro do outro, lateral, bate no volante, bate no extremo, volta no lateral, zagueiro de novo. A Dinamarca foi uma equipe que fez muito isso e a Croácia fez muito isso. Existe um lado positivo de fazer isso, que é a ideia. Então a gente está vendo aí, por exemplo, na imagem, a Croácia com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, basicamente 9 jogadores mais envoltos ali, mais... A gente pode falar aí do meio campo para trás, tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 atletas mais atentos à primeira fase de construção contra um argentino no bloco médio baixo. Ou seja, se o meu adversário está no bloco médio baixo, eu posso colocar mais gente dentro da área dele, posso colocar mais gente dentro, mais próximo da baliza dele, e a Croácia optava por não fazer isso. Então nem a Croácia nem a Dinamarca eram seleções que
que faziam isso. A Dinamarca, para mim, foi a grande frustração da Copa nesse sentido. Era uma equipe que tinha posses ali de 1 minuto e meio, e a bola nunca progredia. Ou seja, o lado bom é que você se defende do adversário, você não permite, se é um adversário muito bom, muito forte, que ele tenha a bola, então é uma espécie de se defender com a bola, porém você nunca consegue, são equipes que nunca conseguiram ser agressivas, nunca conseguiram entrar no último terço de fato a causar um perigo para o adversário. A gente tem um exemplo da Croácia contra o Brasil, que é uma equipe que teve posses acima de 2 minutos, teve algumas posses de bolas acima de 2 minutos. Imagina, você vê uma equipe trocando bola, trocando passe acima de 2 minutos, mas só conseguiu fazer uma finalização na baliza. E é a finalização, inclusive, do gol, né? Do gol da Croácia contra o Brasil, infelizmente. Então, é uma tendência que eu acho que segue para pós-Copa, equipes que vão tentar copiar isso, vão tentar ter posses mais elaboradas, posses mais longas, mas que não acaba frutiferando em nada. Croácia e Dinamarca, né? Tem aqui um freio também da Dinamarca, são exemplos disso, né? Dinamarca contra a Tunísia, meu Deus, e o jogo acaba se tornando chato, né? É uma equipe que passa ali anos e anos com a bola entre os zagueiros e laterais e não progride. Bom, uma outra tendência não muito positiva que eu acredito que vai acontecer na pós-Copa do Mundo, e isso aqui eu tive bastante polêmica, né, depois desse jogo aqui, porque eu dei uma opinião e depois se comprovou, mas que era o seguinte, né? Mas eu fui muito criticado quando eu dei essa opinião. Que é o seguinte: equipes que jogam num bloco muito alto, com uma última linha muito alta, sem fazer pressão na bola, sem capacidade de pressionar a bola, de ter intensidade de deslocamento para pressionar a porta da bola do adversário. E aí não adianta ter bons perfilamentos anteroposteriores, ou seja, naqueles perfilamentos para a bola descoberta, né? Se a bola está coberta, o zagueiro está de frente para o jogo, a última linha está de frente para o jogo. Se a bola está descoberta, a última linha está lateralizada, porque se o zagueiro fizer a bola longa, eu consigo correr e recuperar as costas. Então, existem equipes que querem jogar no bloco muito alto, querem jogar não só com um bloco muito alto, com a última linha acompanhando o bloco muito alto, mas não conseguem ser pressionantes na bola. Então, você ter comportamentos anteroposteriores da última linha, de perfilamento, uma hora ou outra, ok, ótimo, tem que ter. Mas se você expõe só a última linha o tempo todo a estar recuperando as costas, a estar recuperando a profundidade, uma hora o gol vai sair. E aí, depois do jogo Argentina e Arábia, acho que a Arábia é o grande primeiro exemplo disso na Copa do Mundo, muita gente falando, não, que a Arábia se defendeu muito bem, a estratégia deu certo. Cara, a estratégia não deu certo não, irmão. Ali na minha opinião, o futebol tem um imponderável, tem a sorte também. Ali a Arábia contou muito com a sorte, porque era para a Argentina ter pro intervalo, ganhando o jogo por um placar bem mais elástico, bem mais dilatado. Então, na minha opinião, ou seja, eu acho que equipes pós-Copa do Mundo vão querer jogar nesse bloco muito alto, com essa última linha muito subida, mas é preciso ter mecanismo para pressionar a bola. A gente tem um exemplo aí da Arábia, a gente tem outro exemplo também de Gana, né? Gana contra Portugal também num bloco muito subido, acabou tomando muito gol e tomou gol assim. Tomou gol porque jogou com a última linha dessa forma, o gol do João Félix, por exemplo. Então joga com a última linha muito subida, muito alta, mas não tem capacidade de pressionar a bola, não tem capacidade de cobrir, né, como a gente fala do ponto de vista tático a bola. Então essa é uma outra tendência que eu acho que pode se repetir, a gente pode ver equipes que vão querer repetir isso e vão acabar por não ter pressão na bola. Uma outra tendência é o passe de retorno no último terço. Aquilo que o Eduardo Barton, do Futebol e Tática, um abraço para ele inclusive, ele chama de passe Alba. O que é esse passe Alba? Alba em referência ao horror de Alba, né? Inclusive tem uma imagem aqui que é ele, né? Que é um exemplo dele. Que é essa bola que, quando ela entra no último terço, ao invés de fazer um cruzamento para o segundo pau, um cruzamento para disputa, um cruzamento alto, é um cruzamento de retorno, é um passe de retorno. E aí a gente tem a Holanda contra os Estados Unidos fazendo os 2 gols assim, né? O Dumfries, quando chega na profundidade, ele intencionalmente acha esse passe para o retorno da área, acha esse passe de retorno, acha esse passe para a entrada da área. O gol da França contra Marrocos foi assim também, né? O Griezmann com passe de retorno para o Mbappé. Nesse jogo aqui teve 2, teve o primeiro, né, que a gente tá vendo aí, do Dumfries, e o segundo aqui, ó, em que o Blind faz o gol, então a Holanda abre o placar e aumenta a vantagem com 2 passes de retorno. No jogo entre Costa Rica e Espanha, teve o próprio Alba fazendo o passe Alba para o Asensio, né? O Asensio fez um gol de esquerda ali, o segundo gol do jogo, se não me falha a memória, no passe de retorno. Eu acredito muito que pós-Copa do Mundo, muitas equipes vão ter esse direcionamento, vão ter o direcionamento de quando entrar na linha de fundo, quando entrar em profundidade pelo corredor lateral,
ao invés de cruzar na área, ao invés de fazer a bola rápida, que é uma bola mais padrão, né? Essa bola que acha as costas da última linha, fazer passe de retorno e ter um médio ali, ter um meia, ter um volante pisando ali naquele espaço para conseguir ter finalização, ok? Então é outra tendência que eu acho que vai acontecer pós-Copa. Um outro aspecto que eu acho que vai acontecer pós-Copa é a adição de uma função para o zagueiro, que é a condução. Hoje já é muito comum zagueiros que constroem bem, que tem muito bom passe, que são ambidestros muitas vezes, mas o jogo de hoje, contra equipes no bloco mais baixo, onde os zagueiros têm mais bola, vai exigir cada vez mais a condução dos zagueiros que conduzem, que conseguem fingir na condução, vão jogar de um lado e jogar do outro. E aí tem dois zagueiros para mim que se destacam muito nessa função. O Marquinhos da seleção brasileira, um zagueiro que foi muito bem também na Copa do Mundo nesse sentido, mas os dois zagueiros para mim que foram, assim, tops na Copa nesse sentido foi o Pamecano muito forte nas conduções. Ele conduz de uma maneira que ele sabe o timing certo de dar o passe, ele sabe a hora certa de aproximar, mas não o suficiente para dar tempo de ser pressionado. Muito forte nas condições e para mim o melhor zagueiro nesse sentido na Copa do Mundo, se calhar o melhor zagueiro construindo na Copa do Mundo, que foi o Stones, cara. Ver o Stones jogar é coisa linda, assim. É gritante, né, a diferença do Stones pro Maguire, assim, em termos de construção. E o Stones também foi um jogador muito forte na construção e ele joga com muita intenção na condução. O Rodri da Espanha também fez isso muito bem, mas o Stones ele joga com muita intenção, ele perfila o corpo inteiro para um lado, conduz. Você acha que ele vai jogar no lateral direito, ele vira o corpo e joga dentro, ele quebra o pé, né, como se fala na gíria de futebol, ou joga do outro lado. Esse gol contra o Irã, o primeiro gol da Inglaterra, o jogo tava difícil, Irã no bloco fechado, sem muita oportunidade, e ele acha ali um passe no Maguire, que ele perfila o corpo inteiro para um lado, ele aponta porque vai jogar no entre-linhas do Irã, os jogadores do Irã todo balançam para um lado, né, basculam para um lado, e aí ele volta no Maguire. Se você quiser ver esse vídeo aí na internet, eu não posso infelizmente reproduzir o vídeo aqui. Aí ele volta no Maguire, e o Maguire conduz contra uma linha que está desmontada porque estava balançando, né? Estava basculando por outro lado, e estava basculando por outro lado por causa desse movimento dos Stones. Então, um zagueiro muito forte em construção, e eu acho que essa é outra tendência, é um indicador de desempenho somado aos zagueiros, né? Não somente saber construir, não somente ter bom passe, mas ter grande capacidade de condução também. Adicionar isso, ou seja, conduzir antes de conseguir achar bom passe, ok? Um outro aspecto que eu acho que é importante citar, o Luiz Castro, treinador do Botafogo, citou isso aqui quando ele foi ao Charla Podcast, e eu acho que é importante a menção que ele fez, que são os meio-campos em tripé. Ele fala uma coisa durante o Charla Podcast que me chamou bastante atenção e eu acho que faz bastante sentido, que é, no jogo de hoje, na intensidade de hoje, a intensidade tanto do ponto de vista defensivo, né, a demanda defensiva que pede o jogo, e também a intensidade ofensiva, a velocidade de transmissão da bola, né, de passe, a força no passe, a forma como uma equipe constrói. Então, enfim, a velocidade das ações com bola demanda 3 atletas no corredor central, no meio campo. Então, cada vez mais, 2 atletas não dão conta mais desse espaço. Jogar somente com 2 no corredor central não dá conta de jogar, não dá conta de proteger esse espaço contra equipes que têm muita capacidade de circular a bola, muita capacidade de jogar. Eu acho que o jogo do Brasil foi bastante didático nesse sentido. O Brasil joga com 2, né, com Paquetá e Casemiro, teoricamente um tripé com bola, o Neymar se soma ali como uma espécie de meia, né, de médio centro esquerdo. A estrutura do Brasil com bola é Casemiro na base, Paquetá como médio centro direito, Neymar como médio centro esquerdo, mas sem bola. O Brasil marca no 4-4-2 com os extremos distantes dos meias, né? E aí a gente tem Paquetá e Casemiro ali, ficaram mais vulneráveis. Eles de fato contra a Croácia especificamente não deram muito conta de proteger o corredor central. E aí a gente viu as equipes que jogam a 3 com mais vantagem nesse sentido. Então, a gente viu os Estados Unidos, que foi uma equipe que me chamou bastante atenção, com o tripé. A gente viu a Croácia, a gente vai ver daqui a pouco uma imagem com o tripé. A gente viu a França também joga em tripé. Então, a Argentina, no jogo decisivo contra a Croácia, jogou com o Depou de extremo, e o Depou fechava bastante no corredor central, fazendo ali quase como se fosse um tripé. Então, de fato, é uma tendência que eu acho, principalmente do ponto de vista defensivo, vai seguir pós-Copa do Mundo, né? Jogar com mais equipes jogando, por exemplo, num 4-3-3 ou num 5-3-2, por exemplo. E aí,
Tem um outro aspecto que eu acho que é importante de citar, que é quando tem bola, esse tripé tem jogadores com capacidade de ocupar os diferentes espaços desse tripé. Então, nos Estados Unidos, cara, para mim foi uma seleção que o tripé deles é muito forte, muito bom. Eles tinham o Adams, o Musa e o McKinney o tempo todo se alternando. Ora o McKinney vinha de 10, ora o McKinney ia de extremo, ora o Musa baixava no lugar do Adams e o Adams vinha de segundo volante, ora o Musa vinha de segundo volante e tinha arraste, ora o Musa ia de 10 e o McKinney vinha de 8, o McKinney dentro e o Musa fora, ora o McKinney fora e o Musa dentro, enfim. Então eles tinham muita permuta e o jogador dos três que caísse na função do outro conseguiria fazer num nível de excelência muito alto. Então esse é outro aspecto que eu acho que vai seguir. E um outro aspecto que essa imagem a próxima agora vai ilustrar melhor são jogadores se adaptando a jogar no tripé, quando tem bola e quando não tem bola, né? Então o Griezmann é muito icônico nesse sentido. Muitas vezes a França defende um 4-1-4-1 em algumas situações com o Griezmann por dentro, com o Griezmann, às vezes no 4-4-2 com o Griezmann do lado do Giroud, mas às vezes quando baixa para um bloco mais baixo, que vem para um 4-1-4-1 com o Griezmann dentro. Então jogadores que teoricamente são 10, são jogadores atacantes ou meio atacantes, precisando se adaptar para conseguir jogar no corredor central. Foi um aspecto que o Neymar não conseguiu fazer, natural do Neymar, né? Enfim, não é uma crítica a ele, mas que esse encaixe acabou não acontecendo. Então o meio campo em tripé é uma outra tendência que eu acho que vai acontecer muito. Aí tem um exemplo da França, né, da adaptação do Griezmann a esse espaço. E aí, por último, né, para nossa tristeza, o que o tripé da Croácia fez contra o Brasil é sacanagem. Se era o Brozovic de primeiro volante, tinha qualidade. Se era o Brozovic entrasse e viesse o Modric, tinha qualidade. O Kovacic também. Então os três, né, muito parecido com aquela lógica que eu falei dos Estados Unidos, a posição que cair, eles conseguiam jogar. Se o Modric caísse de primeiro, o Brozovic de segundo, o Kovacic de 10, conseguiam jogar. Se rodasse, jogava também. Então, muita capacidade disso. E eu acho que é outro aspecto que vai ser somado. Ou seja, talvez equipes que não tenham mais aquela figura do primeiro volante, seja um volante de mais mobilidade, que ora vai jogar mais à frente e ora um dos médios centros vai vir jogar de primeiro volante e eventualmente, situacionalmente no jogo. Isso acontecendo mais vezes. E por último, uma última tendência são as dinâmicas para colocar os extremos em 1 contra 1. Então, muito se fala que essa Copa dos Extremos, e de fato, né, a gente tem Mbappé muito bem, Dembélé muito bem, Vinícius e Rafinha. As seleções que não tiveram extremos fortes saíram cedo na competição, antes daquilo que a gente esperava, como Portugal, como Espanha, né? Portugal jogava basicamente com 4 meias, né? Não tinha um extremo como Rafael Leão, que era um extremo puro. O Rafael Leão era reserva. A Espanha, de fato, não tinha, e se calhar não tinha nem no banco do mesmo nível. Então, equipes que jogaram sem extremos tiveram muita dificuldade, e equipes que jogaram com extremos, elas conseguiram avançar mais na competição. A França chegou longe, o Marrocos foi uma seleção que chegou longe, tinha também a força nos seus dois extremos, a seleção brasileira também. Enfim, então me parece que muitas dinâmicas para ter extremo em 1 contra 1. O Brasil usa muita bola direta no Vinícius, né? Bola diagonal longa comprida no Vinícius. O Mbappé é um jogador que, quando ele está em situação de 1 contra 1, contra um bloco baixo, ele consegue desequilibrar em espaço curto. Quando ele está em situação de 1 contra 1, em contra-ataque, por exemplo, ele consegue aproveitar os espaços longos. Então o Mbappé é muito forte nisso também. Então me parece a Copa dos Extremos. A seleção que parece ser a exceção que confirma a regra, parece a Argentina, né? Que jogou com extremo também, jogou com Papo Gomes, mas não teve o protagonismo de outras seleções que jogou com extremo, me parece que as seleções que tiveram o melhor desempenho, mais do que resultado, desempenho com exceção da Argentina, foram as seleções que tiveram extremos fortes, né? E aí tem o exemplo do Mbappé, e aqui tem um exemplo do Vinícius também. Bom, galera, são essas tendências. Se você gostou desse vídeo, peço para você curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você. E se você quiser se aprimorar em relação ao seu conhecimento, à sua capacidade de leitura e interpretação dos fenômenos táticos do jogo, aqui na descrição tem um link que vai te direcionar para vários cursos relacionados a futebol, relacionados a futebol em geral, mas principalmente relacionados à análise de desempenho, à análise tática do jogo, para você aumentar o seu conhecimento, beleza? Clica aqui e aproveita. Rafa Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês, estamos juntos e até a próxima.